Existe prova de que o comunismo é impossível? Um grande olá a todos, e a resposta curta, sim, existe. E hoje eu tô aqui para explicar para vocês uma prova de que o comunismo é impossível. Tá? Essa prova ela é uma prova estritamente econômica, ela é independente do que eu penso ou do que vocês pensam, ela é uma teoria econômica. E eu não quero que ninguém fique com medo da palavra economia, porque eu sei que muita gente fica com medo, acha que é uma matéria muito difícil, mas na verdade não é. Tá? Eu vou explicar para vocês de uma forma simples, porque eu estudei economia, me formei em economia, e tudo que eu vejo em economia eu passo para a minha vida, ou seja, eu vejo, será que é assim? Será que é assim que funciona? Como é que isso funcionaria na minha vida? Porque a base da economia somos nós. Tá? Então, vocês vão ver que é muito fácil de entender essa prova, apesar de pessoas pensarem que é muito complexa. Quando começou a surgir a discussão do socialismo, se ele funcionava, o grande ponto de discussão era na questão do incentivo. Tá? Então era tudo baseado na questão de que tem trabalhos melhores e trabalhos piores e que as pessoas não têm incentivo para fazer um trabalho pior para ganhar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu que já trabalho em restaurante, sei que eu prefiro muito mais ir atender uma mesa do que lavar louça. E eu não teria incentivo nenhum para lavar louça, das minhas preferências, se eu pudesse atender uma mesa. E eu não teria incentivo nenhum para lavar louça se eu pudesse ir lá atender uma mesa, conversar com as pessoas, que é um trabalho que eu prefiro fazer. Mas em 1920, o economista Ludwig von Mises escreveu o artigo Economic Calculation in a Socialist Commonwealth. E nesse artigo ele prova impossível as fundações intelectuais do sistema socialista através do mecanismo de preços. Ou seja, ele provou que uma economia socialista é logicamente impossível. Primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: a gente aprende nas escolas que comunismo é a fase final e que socialismo é a fase que vai levar ao comunismo, né? E aqui, se eu falar comunismo ou socialismo, eu estou me referindo à mesma coisa, que é uma economia onde o Estado tem os meios de produção, que o Estado é dono dos meios de produção. A tese dele é a seguinte: em uma economia desenvolvida com processos industriais complicados, há muitos tipos de bens de produção. Assim, a alocação eficiente dos bens é impossível sem o cálculo de preço que é originado dos mercados. Como assim? Uma economia socialista é impossível porque as matérias-primas, elas não têm um mercado de competição, e sem esse mercado, elas não têm preço. E sem os preços, tu não tem como saber qual é a alocação do que vai para qual produção. Então, em uma economia socialista, todos os meios de produção que não envolvem o trabalho são do Estado. Isso implica que o indivíduo pode escolher o trabalho que ele vai fazer, mas ele vai trabalhar para o Estado. Vejam até o final para conseguir entender direitinho essa prova. Então, nessa economia socialista, os trabalhadores eles receberiam em vouchers, e eles teriam então um mercado de bens de consumo. Então as coisas que tu consome tu pode trocar com outras pessoas e isso levaria ao mercado. Mas o que é usado para produzir então os bens de produção, esses não fazem parte de um mercado. E o argumento segue no seguinte: a economia comunista ela acaba com a propriedade privada em bens de produção. Já que o Estado é o único dono dos bens de produção, então não pode haver trocas, porque só tem um agente, que é o Estado. Então não podem surgir mercados porque não tem trocas. Sem mercado, o Estado não consegue calcular o preço de produção dos bens que produz. Sem o cálculo de lucro e perda, o Estado não consegue calcular qual a melhor alocação da produção. Como assim? Parece meio abstrato, mas vamos seguindo que a gente vai entender direitinho isso daqui. As condições para o cálculo econômico são as seguintes: 1. Propriedade privada dos bens de produção. 2. Liberdade de troca dos bens e serviços. E 3, dinheiro, uma moeda, um meio de troca em comum. E o socialismo, então, ele busca acabar com todas. Vamos ver então um exemplo simples. Digamos que eu quero abrir uma tenda de coxinhas, tá? Então eu sei que para produzir uma coxinha eu vou precisar de farinha, de leite, de frango, de algumas horas de mão de obra. Só que, se a mão de obra é minha, e se eu já tenho farinha, porque eu tenho todas essas coisas, eu já tenho a farinha, eu já tenho o leite, eu já tenho o frango, eu já tenho tudo, então eu não sei qual é o preço dessas coisas. Eu não sei como que as outras pessoas valorizam isso. Eu não sei qual é a função dessas coisas na sociedade. Como que as pessoas valorizam o frango, como que as pessoas valorizam a farinha. Então eu já tenho tudo isso. Ou seja, eu vou fazer isso e eu vou vender. Mas eu não sei se a alocação das coisas que eu estou fazendo, por exemplo, de tempos de hora de trabalho, ao invés de comprar uma máquina, se eu já tiver tudo isso, é impossível saber qual é a forma eficiente de produzir. E isso é um exemplo microscópico. No exemplo microscópico é mais difícil de enxergar. O problema é o seguinte: se eu faço uma coxinha e na verdade o custo real dela é R$3, mas eu não sei quanto que custa para fazer, se eu vender por 4 eu vou fazer lucro. Mas se eu vender por 2,50, que seria o preço de mercado, digamos, eu vou perder dinheiro. Só que como eu não sei quanto que eu gastei para fazer porque eu já tenho tudo,
Então, isso significa que eu não vou saber se eu estou fazendo dinheiro ou não. Então, a grande diferença do livre mercado para esse sistema do Estado seria que tu ainda pode perder dinheiro no sistema de livre mercado, mas tu vai saber que tu perdeu dinheiro. Tu vai saber e tu vai saber como mudar as coisas, como fazer alocações diferentes para chegar num equilíbrio, para chegar numa coisa que vai te dar dinheiro ou simplesmente parar de fazer coxinha. Então, basicamente, o sistema comunista ele seria um tiro no escuro, entendeu? Tu tá botando os bens de produção ali, mas tu tá tirando o valor deles em algumas vezes porque tu não sabe o que tá fazendo de valor. Tu não sabe qual é o preço que te custou para fazer aquilo, porque tu já tem tudo. Mas a gente vai ver mais um exemplo em grande escala no final do vídeo para vocês entenderem bem direitinho como é que isso funciona. Então o sistema comunista ele geralmente é comparado com os Correios, que é um órgão extremamente ineficiente e extremamente ruim para as pessoas que precisam usar o serviço. Então é um saco ter que ir no correio. Mas ele ainda assim consegue funcionar porque tem o Estado injetando dinheiro ali dentro. Então não interessa se faz ou não dinheiro. O que interessa é que tem um órgão sustentando aquilo. Só que acontece que quando a gente abre a economia inteira para esse sistema, o dinheiro precisa vir de algum lugar. E eles ainda conseguem funcionar porque eles usam os preços que estão em volta na economia. Porque a economia é um livre mercado, só o correio que não é. Bom, vamos fazer um experimento de pensamento agora, para ver se a gente consegue entender direitinho o que isso significa. Imaginem que vocês agora viraram o grande líder comunista do Brasil. E vocês decidem então botar todos os meios de produção para o Estado, ou seja, o Estado aparelha tudo, e tudo está na decisão de vocês. Vocês têm a liberdade de escolher um comitê para planejar o que vai ser produzido e o que não vai ser produzido. A gente tem madeira, a gente tem minérios, a gente tem maquinário, e agora a gente pega tudo que vocês podem imaginar, tá? Tudo que vocês podem imaginar que é usado para produzir bens e põe num depósito, tá? A gente põe tudo isso num depósito. Tudo que é produzido para produzir bens, a gente vai lá e vai botar num depósito. E aí nesse depósito, vocês têm que chegar lá e vocês têm que dizer o seguinte: como é que eu vou alocar tudo isso que está aqui para produzir o que a população precisa? É muito difícil, né? É impossível fazer isso. Porque o mercado está sempre em movimento. As pessoas ora precisam de coisas e ora não precisam. Vocês não iam saber se era melhor usar mais madeira num projeto de construção ou mais minério. Claro, se der para usar os dois. Porque vocês já têm tudo ali, não tem um preço. Vocês não vão comprar a madeira, vocês não vão comprar o minério e comparar o preço e a eficiência dos dois. Vocês vão comparar só o que tu acha que vai lá e o que vai aqui. E não tem como saber isso. O mercado, o sistema de preços é o sistema que vai ditar o quanto uma coisa está sendo valorizada ou não na sociedade. Então imagine que vocês estão nessa situação, vocês têm todos os meios de produção do Brasil. Tudo que é produzido de matéria-prima do Brasil. Vocês têm um depósito na frente de vocês, imaginem isso, vocês têm um depósito na frente de vocês, vocês têm que escolher o que vai ser alocado para produzir tudo que é produzido no Brasil. É impossível fazer isso. E é isso que ele fala. Mas tem algumas objeções. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês olharem. Se vocês estiverem interessados mesmo no assunto, vocês podem ver as principais. Agora, meio que virou um consenso que todas as objeções não tiveram sucesso. Spoiler alert. E tudo bem, a gente pode tentar refutar essa tese dele, só que, pra mim, o que eu vejo é o seguinte: o Tribunal da História já deu o veredito. Então a gente vê os países que tiveram economias que estavam tendendo ao socialismo e eles fizeram exatamente o que ele falou. Aconteceu exatamente o que ele falou. Então, pra mim, tá muito claro pela história de que realmente ele estava certo. Não só no nível da lógica, mas no nível também da realidade. Então a gente olha na União Soviética, a Gosplan, que fazia o planejamento do que seria produzido, eles não conseguiam determinar as quantidades e quais bens seriam produzidos. E por isso eles nunca conseguiram extinguir o livre mercado. Eles conseguiam regular, eles conseguiam dificultar, mas nunca teve um mercado 100% estatal, porque é impossível. E na Coreia do Norte, a gente vê que já em 1980 já faltava coisa, já faltava produto. Eles não conseguiam, porque o sistema de planejamento central deles não conseguia planejar exatamente isso, foi exatamente o que ele falou. Ou seja, tu tem todos os meios de produção na mão do governo e tu não sabe o que produzir e quanto produzir de cada coisa. E começou a faltar coisa. Imaginem de novo vocês naquele galpão. Vocês não fariam um trabalho melhor, porque é impossível. Então eles não sabiam o que produzir e quanto produzir de cada. E aí aconteceu que começou a faltar produto, tudo foi produzido errado. E aí chegou então 1990, teve um colapso, e até hoje então uma grande parcela da população passa fome. E então eu estava até lendo uma matéria do Business Insider, dizendo que na Coreia do Norte tu tem dois mercados de preço, tu tem o do governo e tu tem o mercado negro. Ou seja, mesmo no país com a economia mais socialista do mundo,
existe um segundo mercado, existe um mercado negro. Por quê? Porque é impossível, simplesmente é impossível logicamente. Então o professor Bill Brown mostrou que na Coreia do Norte existe até 2 tipos de trabalho. Então tem as fábricas, por exemplo, da China, que empregam pessoas da Coreia do Norte, e as pessoas que trabalham para o governo da Coreia do Norte recebem só uma porcentagem do que ganhariam se trabalhassem para as fábricas chinesas. Isso tudo a gente já sabe que ainda assim são salários mínimos. Eu vou fazer uma pequena recapitulada aqui no final, mas agora eu me tornei o meu pior inimigo e eu vou pedir para vocês, se puderem, fazer a inscrição aqui embaixo no canal, dar um like, rapidinho, pronto, acabei, não vou me encher o saco. Então, recapitulando aqui rapidinho. Se todos os bens de produção são do governo, não há trocas. Se não há trocas, não há mercado. Se não há mercado, não há cálculo de preço. Se não há cálculo de preço, não há cálculo de lucro ou de perda. E se não há cálculo de lucro ou de perda, não se tem uma alocação dos bens de produção para fazer bens de consumo. Ou seja, não se sabe como alocar as matérias-primas para produzir os bens que vão ser consumidos. E por hoje era isso. Eu sei que não é um tópico muito fácil, mas eu espero ter clarificado direitinho para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem botar nos comentários que eu respondo. E sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço para todos.